Lula, Bolsonaro, o povo brasileiro, ou seja, você. Na verdade, esse título de maior bobo da corte da história foi dado para um cara que passou para a história com o título de O Bobo do Rei e o Rei dos Bobos. Fazia piada sobre tudo e todo mundo e às vezes passava o limite do politicamente correto da época. Mas ele também era muito esperto. E era a esperteza que salvava ele quando as piadas dele iam longe demais, quando ele ultrapassava o limite do humor da época. Então bora explicar esse bobo e a esperteza dele com a história. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Explicando com a História. E hoje a gente vai explicar a história do cara que foi considerado o maior bobo da corte da história. Esse título de maior bobo da corte da história foi dado para um cara chamado Triboulet. Nasceu em 1479 na cidade de Blois, na França. O pessoal hoje acha que ele tinha algum problema, não sabe se é microcefalia, alguma coisa. Se alguém puder explicar de acordo com os sintomas, deixe aí nos comentários. E por isso, ele tinha as costas curvadas, as pernas curtas e tortas, braços longos e pendentes. A aparência dele era motivo de piada, por onde quer que ele passava. Mas ele se aproveitou disso. Ainda novo, ele foi feito bobo da corte de baixo nível de sociedade, e era muito popular. Foram as piadas e principalmente a esperteza dele que fizeram ele se tornar o bobo da corte do rei Francisco I. Um dia ele estava andando pelas ruas da cidade dele, ali em Blois, onde ele morava, fazendo piada de todo mundo e pedindo esmola, como ele sempre fazia, e viu passar um nobre. E para ver se ele ganhava, se ele arrumava alguma esmola desse nobre, ele começou a seguir esse nobre ali, o cortejo do pessoal que ficava em volta, que o nobre sempre levava, e contando piada desse pessoal que estava em volta, desse nobre. Só que esse nobre estava tão ocupado e preocupado que não prestou atenção, que ignorou totalmente o Triboulet. O Triboulet ficou com tanta raiva que ele pegou um canivete dele que tinha e passou na roupa do nobre assim, cortou os fios, acabou com a roupa do nobre. Aí já viu, né? Era como se ele tivesse ofendido um político cercado de militante hoje, ou ofendido um ministro supremo. Os assessores desse nobre pegaram ele, levaram ele para fora da cidade, amarraram ele numa árvore e começaram a torturar ele. Só que ele começou a gritar tão alto, que o pessoal da cidade foi ficando impressionado, comovido com aquilo, foi lá e esses assessores desse nobre acabaram soltando ele. E parece que ele gritou tão alto que o próprio Luís XII, que era o rei ali da França da época, ouviu os gritos dele de dentro do castelo, que ficava ali mais ou menos próximo. Depois de libertado, ele foi em pessoa reclamar para o rei, né, que ele tinha sido torturado por uma brincadeira, por uma coisa irrelevante, né, só porque tinha feito um corte na roupa do nobre para chamar a atenção. Só que ele contou essa tortura de um jeito tão engraçado, e o rei riu tanto, que ofereceu para ele o cargo de bobo da corte, que ele aceitou, né? E ó, ele só tinha 24 anos. No dia que ele apareceu na corte, foi risada para todo lado. A aparência dele fazia o pessoal passar mal, de tanto rir, que é politicamente incorreto hoje, né? Ele tinha testa pequena, orelhas grandes, cabeça redonda e grande, pescoço enorme, peito cavado, corcunda, barrigudo, pernas tortas. Só que não era só a aparência, não era só a roupa dele, que a gente vai falar logo para frente. Era o jeito dele, o jeito que ele se mexia, mexia os braços, mexia a cabeça, pulava de um lado para o outro, né, dava pirueta. Então isso tudo o pessoal dava muita risada. Como que era a roupa dele? Casaco com abas, né, que formavam ângulos agudos, que era bem comum ali para os bobos da corte, e de diversas cores. E ele usava um chapéu, aquele chapéu pontudo, né, dos bobos. E um cinto dourado que tinha uma bainha especial para ele colocar uma vara com guizos, né? Era um cetro de louco que os bobos usavam ali, os emblemas, né, da função de bobo da corte. Qual que era a função de bobo da corte da época? O bobo da corte da época, ele era uma válvula de escape ali para aquela seriedade, para todas aquelas funções sérias da corte, né? Ele expunha a hipocrisia na autoridade e os excessos reais, né, de uma maneira engraçada para dar uma aliviada na tensão ali. Só que para fazer isso ele tinha que dispor da piedade de um rei, né? Se o rei se ofendesse, ele estava lascado. E foi fazendo isso, foi sendo o bobo da corte do rei Francisco I, que Triboulet se tornou
uma verdadeira lenda. Tem duas histórias dele que ficaram muito conhecidas. A primeira é que um dia ele deixou um nobre tão bravo com as piadas dele que esse nobre falou que ia matar ele de pancada, ia bater nele até matar. Aí o Tribulé saiu correndo desesperado, entrou na corte e pediu ajuda para o rei. E o rei Francisco falou o seguinte: ó, se esse nobre estiver tentando te matar, eu enforco ele em 15 minutos. Aí o Tribulé na hora já mandou: mas senhor rei, precisa esperar 15 minutos? É, para você ver. A segunda história dele foi que o rei quase mandou matar ele de verdade. Pois é, o pessoal põe limite pro humor, não é de hoje não. Ofender o politicamente correto naquela época te colocava em risco de vida. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ele estava lá na corte, tinha se apresentado e estava sendo aplaudido pelos cortesãos, né? E o rei estava perto dele, Francisco I, e ele estava tão animado que deu um tapa nas costas do rei. A gente pode imaginar a situação, né? Ele falando assim: ah, muito boa essa, né? E pá, deu um tapão nas costas do rei. Plau! Só que isso era uma ofensa mortal. Ele cruzou o limite do humor ali. Como é que o pessoal fala hoje? É liberdade de expressão, não é liberdade para ofender, nem para cometer crime. Pois é. Aí os puxa-saco ali em volta, os militantes, os políticos de hoje, né, já estavam querendo sangue. E o rei estava decidido a matar ele mesmo. Bater, dar um tapa no rei assim, no meio da galera, não era algo que, né, não era cabível ali. Mas o rei esfriou a cabeça, ouviu os conselheiros, resolveu que ia deixar o Tribulé viver com uma condição. Ele falou: ó, eu vou deixar você viver, se você contar uma piada mais ofensiva do que esse tapa que você me deu. E aí o Tribulé ali desesperado, tentando salvar a vida dele, disse: desculpa, majestade, eu confundi você com a rainha. Ixi, aí não. Aí não. Foi longe demais de novo. Cruzou de novo e pior ainda, o limite do humor, do politicamente correto, né? Quer dizer que ele podia bater na rainha de boa assim? Não. A rainha, a esposa do rei, estava fora de qualquer limite de brincadeiras. E o rei ficou mais puto ainda. Ia matar ele mesmo, ia mandar matar ele. Só que, de novo, ele esfriou a cabeça, pensou, lembrou do tanto que já tinha dado risada das histórias das cabriolices tribulê e decidiu dar uma recompensa para ele, devido a isso tudo, né? Ele falou: ó, você vai morrer, mas eu vou deixar você escolher de que jeito você vai morrer. E aí o Tribulé brilhou, cara. Aí que ele foi gênio. Ele deu a resposta que ninguém esperava. Ele falou assim: ô meu rei, se for para escolher, então eu escolho morrer de velhice. Cara, genial. Genial, para pensar nisso. O rei Francisco I achou essa resposta tão engraçada que decidiu banir ele da corte em vez de matar ele. E essa história, inclusive, inspirou a peça O Rei se Diverte, que o Victor Hugo lançou em 1832 e é encenada, né, representada até hoje. Então é isso, senhoras e senhores. Essa foi a história do maior bobo da corte da história, né? Não foi Lula, não foi Bolsonaro, não foi o povo brasileiro, por mais que haja controvérsias. Então, se você gostou dessa história, já se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo do Explicando com a História.